Pessoal, sem mais delongas, eu me chamo Lucas Rondon, aqui o Rondon FC, tô criando esse canal para falar um pouco de futebol, né? Gosto bastante, às vezes sinto vontade de emitir minha opinião, muitas vezes bem clubista, e aí resolvi criar esse canal, né? Não quero também tornar aqui um jornal, quero mais que a gente possa debater aqui as notícias, falar um pouco dos jogos, ver as resenhas. E é isso, pessoal. Hoje, bastante conteúdo. Vamos falar do Neymar, falar da seleção brasileira, falar do Corinthians também, que está passando por um momento bem difícil aí. Meus amigos corintianos vão cornetar aí, mas pode comentar aqui embaixo. Vamos começar aqui falando do Casemiro, né? Que teve aquela polêmica do Endrick, dizendo que o Endrick não fazia parte do grupo. Aquela primeira entrevista que ele deu lá para TNT ou foi para Cazé TV, né? Então aqui a manchete: Casemiro diz que a repercussão da declaração sobre Endrick o incomodou. Apenas fui protegê-lo. O meio-campista admite que não gostou de comentários. Fiquei bastante chateado com a repercussão. Fui tentar proteger o Endrick e não colocar um peso nele. Assim, o que deu para perceber? O Casemiro fala um pouco que ele quer tirar um peso do Endrick e deixar a responsabilidade para os medalhões, né, da seleção. Rafinha, Vinícius Júnior. Mas agora eu faço uma pergunta. O que impede o Endrick de decidir os jogos? Só porque ele tem 18 anos, é a primeira convocação, a primeira Copa do Mundo. Meu irmão, o Pelé decidiu Copa com 17 anos. Sei que faz muito tempo, mas assim, a gente tá falando de um talento que o cara veste a camisa da seleção, ele simplesmente não tem medo. O Endrick não tem medo de jogar com a camisa da seleção. Assim como é o Luiz Henrique, a gente vai ver se o Ryan vai ter esse mesmo comportamento. O Ryan foi mais convocado pelo que ele fez no Bournemouth, que realmente tem que tirar o chapéu para ele. Mas, cara, o Casemiro mais uma vez se contradizendo. Eu acho que em ambas as entrevistas ele não fez comentários, né, legais. E a minha opinião, eu acho que o Endrick pode decidir, e acredito que se ele for titular, ele vai decidir, e muito merecida a convocação. Eu confio muito no Endrick. Aliás, eu confio mais no Endrick do que no Vinícius Júnior, se tratando de seleção, viu? Pelo amor de Deus. Outra notícia também que tem dado o que falar aí, né, da suposta lesão do Neymar, que foi confirmada hoje pelo médico da seleção brasileira, né, uma lesão na panturrilha de grau 2, e a CBF decidiu pela permanência do Neymar, né, mas provavelmente ele só vai estar disponível, né, talvez para o segundo jogo da seleção na Copa. Né? Ele talvez não jogue a estreia, já está confirmado, não vai jogar os amistosos. E tá aqui a notícia: a CBF decide por permanência de Neymar e aposta em retorno na fase de grupos. O atacante do Santos não será cortado imediatamente. Diretoria e comissão técnica da seleção optam por dar prazo de 15 dias para o jogador mostrar que estará em condições físicas. É aquilo, né, pessoal? Tudo que envolve o Neymar é tudo aumentado um pouco. Houve um impasse entre a CBF e o Santos. Aquele jogo do domingo contra o Coritiba, né? No domingo que o Santos perdeu 3-0, que o Neymar teve a lesão, é isso que é muito estranho. Por quê? Uma lesão de grau 2, eu já tive uma lesão de grau 2 na coxa, né? É uma ruptura, é uma ruptura parcial ali. Pessoal, a pessoa não consegue nem andar. De fato, a pessoa não consegue nem andar. É uma lesão muito ruim, incomoda bastante, dói. E a panturrilha é uma região que literalmente você faz força para tudo, para andar, para levantar. Cara, se um jogador tem uma lesão de grau 2 na panturrilha e não apresenta nenhuma dificuldade, porque no dia do jogo do Coritiba, o Neymar queria continuar jogando. Você vê o Neymar andando, ele não apresenta nenhuma dificuldade, ele anda meio tortinho, é o jeito dele. Não apresenta nenhuma dificuldade, né? Talvez o Santos não tenha dado todas as informações para a seleção, mas, cara, a gente tá falando da CBF, pessoal. Assim, é uma lesão de grau 2, certo? A recuperação ela é um pouco mais demorada, mas essa falta de informação atrapalha muito. Atrapalha muito, né? Finalmente a CBF descobriu, acho que já poderia ter descoberto ontem, né? A gente tá falando de uma federação, uma confederação aí que mais arrecada dinheiro, hein? E ter que fazer esse exame numa clínica por fora e tendo que manter toda a confidencialidade assinada, quer esconder o quê? Apesar que eu acho muito difícil o Neymar ficar fora da Copa, eu acho que ele não vai ser afastado. Não só pelo talento dele, eu espero muito que ele se recupere, né? O Neymar, a gente precisa do Neymar, a gente não tem outro jogador que possa suprir essa ausência. O Vinícius Júnior não joga na seleção, não sei o que acontece. Rafinha não joga bem na seleção. Quem tá jogando bem na seleção é Danilo, o próprio Luiz Henrique.
né? São poucos jogadores realmente que no momento tá dando pra gente ter alguma mínima esperança. E é aquilo, pessoal, são jogadores que, apesar de muito bons, não decidem sozinhos. E o Neymar, cara, é um talento geracional. Não tem como o Neymar, mesmo aleijado de uma perna, ele não jogar a Copa do Mundo. Porque a gente não tem outro jogador, simplesmente. Ah, podem falar, o Romário não foi pra Copa de 2002. Mas, porra, pessoal, pelo amor de Deus. Tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Os caras não iam ceder lugar pro Romário. Não ia ceder, porque tinha personalidade. Você vai para uma entrevista com o Rafinha, com o Vinícius Júnior, eles não assumem a responsabilidade. Todos orando a Deus pro Neymar ir pra Copa, porque eles não têm peito. E de fato, realmente não tem como. Pô, vamos pegar aqui. Rapaz, eu vou pegar aqui a seleção da França. Tá aqui, vamos pegar o Dinheiro do Aston Villa, o Lucas Hernandes do PSG, o Theo Hernandes, né? Tem o Júlio Koundé do Barcelona. Pessoal, quando eles vêem na ponta que tem o Luiz Henrique, que tem o Rafinha, e tem o Vinícius Júnior, o cara vai tranquilo. Vai ser um jogo difícil? Vai, mas o cara não vai com medo, entendeu? Ele não sente não treme as pernas. Meu irmão, agora quando é um Neymar, quando o cara lá vê a faixa e a 10 nas costas escrito o nome Neymar Júnior, o cara respeita, pô. Não tem como, o cara respeita. Por quê? É um talento nível Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que é esse o devido valor que o brasileiro não dá pro Neymar. Certo? Ele não quer. Enfim, é difícil saber um pouco também se o Neymar quer ou não, porque assim, também é muito dinheiro envolvido por trás. Mas, cara, meu sonho é que o Neymar pegasse assim, eu vou 100% futebol, esqueça o patrocínio, esquece tudo. Mas é aquilo, pessoal. Também não vou crucificar o cara, porque teve uma infância difícil e tudo. E talvez hoje, né, ele queira jogar futebol sem tanta responsabilidade, dar uma vida melhor para a família dele. Mas eu acho que isso ajudaria muito ele, para ele ser lembrado. Eu acho que é o maior jogador que a gente tem aí, né, desde o Pelé, né, dos grandes. Né? Não posso deixar de falar também o Ronaldinho. É uma pena, né, que ele finalize a carreira talvez aí sem título de Copa do Mundo, né, e ser lembrado mais pelas críticas. Mas, pessoal, não tem como. Neymar tem que ir. Espero que ele se recupere, que ele possa ir, nem que seja no segundo jogo, mas que a partir desse segundo jogo o cara realmente dê a vida. Seja um Neymar que a gente viu no auge, não talvez de velocidade, mas genialidade não falta. É um cara que ele deixa muitos jogadores do Santos na cara do gol. Os caras perdem muita oportunidade, realmente o time do Santos não ajuda. Mas assim, que ele tenha um pouco mais de vontade, que ele possa se recuperar aí, né? E que tanto a CBF como o Santos, né, trabalhem um pouco com a verdade. Saindo um pouco de Neymar, mudando de assunto, falando mais do Corinthians. Na quarta-feira, a equipe corintiana perdeu para o Platense de 2-0 em casa. O Yuri Alberto foi vaiado, o Hugo falhou feio, né? E vamos aqui para a primeira manchete, né? Vaiado, Yuri Alberto recebe apoio de Diniz no Corinthians. Vai sair mais forte. O atacante foi substituído no segundo tempo da partida contra o Platense, deixou o gramado sobre vaias da torcida na Neoquímica. Falando desde o começo, né? Tanto a torcida do Corinthians como o Yuri Alberto, né? Eles deviam sempre ter um agradeceu ao outro, né? Yuri Alberto, no momento mais difícil da carreira dele, a torcida do Corinthians abraçou o cara, literalmente. Ele sofreu com depressão, ficou fora de alguns jogos e a torcida do Corinthians abraçou. E a torcida do Corinthians tem que ser grata ao Yuri Alberto porque, assim, ele sempre decidiu muitos jogos. Coisa que essa temporada o Memphis não fez. O Garro não fez, mesmo o Garro tá jogando bem agora com o Diniz, mas não tá decidindo tanto quanto o Yuri Alberto. Porém, o cara se queimou, né, pessoal? Dá uma informação dizendo que quer sair do clube, que já falou pro clube que ele pediu para sair, que quer ver outras propostas. Pessoal, ninguém faz isso no meio de uma entrevista, num pós-jogo. Só porque ele fez um gol, eu acho que ele cresceu, se achou no direito e vai falar uma merda dessa. Vai falar uma merda dessa. Pessoal, não tem como. A torcida vai queimar o cara. No meio de uma temporada, né? No momento que o Corinthians estava bom, né? Aquele 1-0, não lembro qual foi a partida, mas no momento que o Corinthians estava bom, estava em pés aí, tudo em paz. Né? O único problema até então era o Memphis. E o cara pega e solta uma dessa no meio de uma entrevista em rede nacional para todo mundo.
é complicado, né? Isso também demonstra um pouco que a cabeça dele já não tá mais no Corinthians. Talvez até isso explique, né, o baixo rendimento dele nos últimos jogos, né? Ele tá aí com só um gol marcado em 14 partidas. E, cara, querendo ou não, o Corinthians precisa muito do Yuri Alberto, né? Eu acho que agora vai ser mais difícil, o Corinthians tem que buscar um outro atacante aí, porque realmente eu acho que o Yuri Alberto vai sair. Se passar a Copa do Mundo ele não for vendido, eu acho muito difícil ele voltar a ser o Yuri Alberto que ele era, né? Porque ele já deixou bem claro que ele quer sair. No Corinthians também tem todo o impasse aí do Memphis, né? Ele deu uma entrevista, acredito que ontem, dizendo que não veio para ganhar milhões, né? E o porquê a renovação de Memphis com o Corinthians tem entrave. Precisa falar porque tem entrave? Cara, são valores absurdos. São valores absurdos. Sim, o Memphis é craque de bola. O Memphis é muito bom jogador. Isso aí não se discute. O que ele fez na temporada passada, né, tanto 24 como 25 pro Corinthians, né, realmente a torcida tem esse apego emocional, mas, cara, esse ano o Memphis não rendeu nada. E ele ganha muito para não render nada, né? Dos cofres do Corinthians estima-se aí 2, 3 milhões, né? E o total sai mais de 6 aí com patrocinador. Cara, ficou muito claro que o foco dele tá na Copa do Mundo. Porque desde março, lesionado, né? Ele teve também uma lesão de grau 2, foi na coxa, né? O tempo de recuperação até aceitável, né? São 8 semanas, então dá um mês e meio, 2 meses, realmente foi o tempo que ele ficou fora. Mas assim, edema na panturrilha, né? Que ele falou que tinha depois, cara, eu acho muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. É normal de jogador, não é só o Memphis, tá? Todo jogador, ele tem medo de ser cortado da seleção para uma Copa do Mundo por conta de lesão. Cara, e com o Memphis não é diferente. Ele quer representar a Holanda, né? Ele tem esse desejo de jogar. Não sei se para ele vai ser uma vitrine para ele sair do clube. Seria bacana já renovar antes de ir para a Copa do Mundo, mas com um planejamento que fosse bom para o Corinthians, né? Eu sempre fico com o pé muito atrás, né? Nessas negociações, porque assim, muitas vezes parece que tá maravilhoso pro Corinthians, mas lá na frente aparece uma dívida que ninguém esperava e tudo feito por debaixo dos panos, né? Eu torço pro São Paulo, acho que eu fico feliz, né, quando tem crise nos rivais, mas não posso também falar nada, que o São Paulo tá horrível, né? Acho que é a maior crise institucional do São Paulo, mas assim, eu acho que o Memphis, cara, devia ajudar um pouco mais o Corinthians, né? Ele se trava muito nessa questão aí de ser da favela, do povo. Cara, tem que demonstrar. Tem que demonstrar. Né? Tem que ser o velho Memphis aí de 2025 que ganhou a Copa do Brasil com o Corinthians, porque fazendo um recorte de 2026 da temporada do Memphis, cara, tá horrível. Tá horrível. E com o desejo do Yuri Alberto de sair, se ele realmente ficar, a torcida do Corinthians precisa demais do Memphis aí, 100%, porque ele querendo, ele estando com 100% de interesse, é um cara muito diferente, que pode ajudar muito o Corinthians aí. E é isso, pessoal. Primeiro vídeo, quis abordar essas notícias aí, falar um pouco de futebol, emitir minha opinião, né? Eu queria muito falar desse assunto. Pretendo lançar vídeos aí semanalmente, aqui para falar de futebol, para dar meus pitacos, né? Para ser um pouco clubista, mas é isso. Espero que possam gostar aqui do conteúdo. O canal realmente é para mim dar a minha opinião. Talvez muitas pessoas não gostem, mas enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha, não deixe de comentar. O vídeo aqui é a minha opinião, mas o chat aqui tá totalmente liberado, né? Não sendo ataque pessoal, tá liberado aí você criticar o que eu falei, dar a sua opinião. E é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!